Gente, então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre toxicologia veterinária forense. Quem vai apresentar vai ser eu, Amanda Ferreira Hefner, e a Brenda Rocha. Pode passar. Então, a nossa apresentação ela vai ser dividida em alguns componentes. O primeiro, a gente vai dar uma introdução bem por cima sobre a toxicologia e o porquê ela é importante, o efeito da dose-resposta, alguns dos fármacos que são importantes, como os carbamatos, os curmânicos e as estrecninas, e depois a gente vai comentar sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar para descobrir se o animal foi intoxicado ou não. Pode passar. Então, começando a introdução. O que seria a toxicologia forense? Ela vai estudar os efeitos desses agentes, como os carbamatos, que vão e como eles afetam com o sistema biológico daqueles animais. Ela vai ter, então, a função de tanto identificar, tanto avaliar os aspectos médicos e legais sobre a toxicidade dessas substâncias em animais e humanos. Dentro da toxicologia, a gente vai ter uma parte que vai estudar a entomotoxicologia, que vai relacionar os efeitos causados por substâncias no desenvolvimento de artrópodes. Pode passar. Então, quais seriam os motivos que levam o envenenamento intencional em animais? E aí a literatura vai falar que o principal deles seria, tipo, um incômodo com esses animais, né? Então, talvez esse animal esteja fazendo barulho, então ele pode estar latindo e demais, assim, incomodando esse indivíduo. A questão da agressividade também, então, às vezes o tutor não cuida muito bem também daquele animal e aí deixa ele solto e aí esse animal pode vir a agredir, a morder, a machucar algumas pessoas. E também a questão da invasão de propriedade. Então, esse indivíduo, animal, ele pode, justamente por estar vivendo solto, assim, ele pode invadir a casa do vizinho, ou algum terreno, assim, que vai gerar um incômodo no indivíduo que vai querer, então, envenenar esse animal para ele vir a óbito. Em relação ao gado, né? A gente vai ter a questão dos animais silvestres, então vai ter animais que vão atacar muitas vezes o rebanho, e aí quando eles atacam esse rebanho, então esses animais atacados provavelmente morrem, né, ou ficam feridos, causando algum prejuízo para o proprietário. Então o proprietário, né, o fazendeiro, assim, ele vai então optar às vezes por envenenar esses animais, né, para parar de atacar o rebanho dele, não tendo então esse prejuízo financeiro. E aí também tem a questão de ex-funcionários, né? Então, às vezes, funcionários que são demitidos para causar um prejuízo para o proprietário, ele vai. Alguém tá. Aí. Ele vai querer envenenar esses animais, né? Principalmente em relação à ração, para causar um prejuízo econômico, né, um prejuízo para o proprietário, né? Então daí ele opta por envenenar os animais, para esses animais irem a óbito e o fazendeiro ter uma perca econômica ali. E a gente também vai ter em relação aos cães de guarda, então cães que são utilizados para guardar empresas, né, instituições públicas, casas, assim. Então, na tentativa de assalto, o assaltante ele vai então optar às vezes por envenenar esse animal, para esse animal então ficar doente, a óbito, ficar tipo criar uma situação em que o animal não ataque ele, né? Então que ele consiga entrar nessa casa, nessa empresa e fazer então a questão do assalto. E aí, então, também vai estar relacionado o envenenamento de animais com a relação de um controle sobre o dono desse animal. Então, muitas vezes, as pessoas vão querer envenenar animais, né, para causar, então, uma questão dolorosa no dono, né, para atingir o dono desse animal. Isso se relaciona bastante com a questão da violência doméstica. Então, homens, né, que querem ali causar um poder ou também causar uma dor ali, atingir, né, as mulheres, eles então às vezes optam por envenenar esses animais, levando os animais a óbito, atingindo assim essas mulheres e causando uma violência psicológica também, né, nessa mulher. E aí também questões como pessoas suicidas, então muitas vezes quando elas vão fazer esse ato, se tem um animal, elas vão optar
por envenenar esses animais, para esses animais também morrerem com elas, assim, que às vezes não, elas vão pensar que ele não tem com quem ficar, né? E aí também a relação das pessoas psicopatas, né, os sociopatas, que é quando elas sentem prazer, então ver a dor, né, então ver aquele animal sofrendo dá prazer nessas pessoas, então maltratar justamente por puro prazer, assim, que daí beira a psicopatia. E também o envenenamento de animais tem sido relatado em relação à síndrome de Munchausen, que é quando aquela síndrome acontece bastante, por exemplo, com as questões das mães, né? Então, aquelas mães que envenenam os seus próprios filhos, não envenenam, né? Mas dão medicamentos para que as crianças comecem a ficar doentes e aparentar doenças, para que elas tenham uma repercussão, tenham uma repercussão em cima, né? Tipo, uma comoção em cima dessa criança, assim, e essa mãe, de uma certa forma, recebe uma atenção midiática, uma atenção em relação a isso. Então, também pode ser usado, pessoas que têm essa síndrome, em relação aos animais, né? Às vezes a pessoa envenena o próprio animal para criar uma situação em que ela se saia como vítima, né? Tipo, o meu animal foi envenenado, e aí cria uma situação que ela tem uma atenção midiática, uma comoção em cima, né? Uma atenção das pessoas. Então, também está se relacionado o envenenamento com isso. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é um sistema, então, que vai reunir dados de vários centros de intoxicações ao redor do país. E aí lá a gente vai ver que a região sul é a região que vai mais notificar casos, né? Vai ter um número muito grande de casos relacionados à intoxicação por animais. Diferente de outras regiões como o norte e o nordeste, que vão ter muito poucos casos ou nenhum, assim, notificação. E também o número do sul é muito discrepante de outras regiões, como o sudeste e o centro-oeste também, que muitas vezes apresentam valores como 40, 20 notificações no ano. E aí a gente chega aqui no sul e a gente vai ter um total de 748 notificações, né, casos de intoxicação animal. Então, aí o porquê desses valores tão discrepantes, né? E aí se acredita que a região sul, né, acho que principalmente o Rio Grande do Sul, talvez tem órgãos públicos, né, políticas públicas, assim, tem mais capacidade policial também, que se vê essa atenção para a área da intoxicação. Então, eles têm um centro, uma estrutura melhor, talvez para lidar com esses casos que acabam que tem uma notificação maior, então acabam relatando o maior número de casos, né? Esses casos são investigados, por exemplo. Diferente de outras regiões que às vezes não tem tanta estrutura, não tem tanta força policial ou conscientização também sobre esse tema, então acabam que não são notificados, não se tem uma investigação, algo por cima, assim. E aí, então, eu trago esse dado aqui, que é de 2017, que são os dados mais atualizados que tem no site, né? Que o último ano que eles atualizaram foi 2017. E a gente vai ter que em Florianópolis, no ano de 2017, então, teve 115 casos de animais intoxicados. E em Porto Alegre, né, o Centro de Intoxicação de Porto Alegre deu notificação, então, para 633 casos de intoxicações em animais. E aqui nessas tabelas, lá no Cinetox, também tem a questão do agente, desses dados em relação ao agente tóxico usado nessas intoxicações. E a gente vai ver aqui, eu espero que vocês consigam ver o meu mouse, que vai ter então a questão dos medicamentos, né, bastante grande. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui 134, né, casos de animais intoxicados com medicamentos, seguido de produtos veterinários, raticidas. A gente também vai ver os agrotóxicos, eles dividiram os agrotóxicos em uso agrícola e uso doméstico, né, mas se a gente juntar, forma um número bem significativo também, e também a relação das plantas. Aqui eu trago uma tabela dos agentes tóxicos, mas só da região sul. E aí a gente vai ver que a região sul não se diferencia muito do Brasil inteiro, assim, né? Então, realmente, a requisição de medicamentos é bem alta, dos produtos veterinários, dos agrotóxicos, dos raticidas e das plantas. E aí, então eu trago uma pesquisa de um artigo que ele vai falar, então, eles fizeram algumas análises de amostras, né, de casos de intoxicações que foram encaminhados para o Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal de Santa Maria, né, nos anos 2004 e 2008. E aí eles tinham uma proposta de estudar quais eram os principais agentes tóxicos envolvidos nessas intoxicações. E aí a gente pode ver que em 2004, de 20 suspeitas de intoxicações, 13 se confirmaram para carbanato. Uma para a farina, que são os cumarínicos, que a gente vai falar, e o resto, nenhum. E aí já no ano de 2005, então, de 11 casos, 3 de carbanato, 2 de warfarina, 2 de siliquinina.
Em 2006, dos 14 casos, 5 de carbanato, né, 2 de estricnina. Em 2008, 6 casos, que 2007, 17 casos suspeitos, 6 casos de carbanato, né? Em 2008 aqui, no fim, foi só estricnina e fluorestado de sódio. E aí a gente viu então que o carbanato ele vai ter um número muito grande de intoxicações, né? Então vai ser o principal agente utilizado nessas intoxicações. E o que é o carbanato? O carbanato é o chumbinho, né? O famoso chumbinho que a gente usa, o adcarb, que vai ser que justamente ele vai ser o mais utilizado, justamente eu acredito pela questão de as pessoas ser uma informação recorrente, então as pessoas geralmente sabem que chumbinho é uma coisa que envenena e mata animais, e é uma coisa que por mais que seja proibida, ela é de fácil acesso, então a gente consegue encontrar elas em agropecuárias, na internet mesmo. Então por ser algo não tão caro, barato, de fácil acesso, e por ser um conhecimento que as pessoas têm, né, um conhecimento popular, assim, as pessoas então acabam utilizando o carbanato mais de uma maneira maior em relação a tentativas de intoxicar animais. E aí também essa pesquisa viu que a maior parte dos animais intoxicados são cães, né? Porque os cães, eles não têm, diferente dos gatos, eles não são tão seletivos alimentares, né? Então, os gatos, eles são muito mais seletivos. Então, eles têm muito cuidado com o que eles comem. Então, qualquer cheirinho para eles, eles já não querem comer. E os cães não, né? Os cães comem qualquer coisa que vê pela frente, assim, dependendo do cão. Então, no fim, a maior parte dos casos é de cães, né? E uma porcentagem mais baixa de gatos. Não que gatos não sejam infectados também. E aí, em questão do efeito dose e resposta, né? Então, a gente vai ver que em relação a um agente químico, né, a gente sempre vai ter uma dose de um limite, né, que aquele químico vai causar um efeito terapêutico. Mas se eu vou aumentando aquela dose, vai chegar uma hora em que aquele mesmo químico que causava um efeito terapêutico, né, que ajudava, vai causar algo prejudicial. Então, ele vai começar a ser tóxico para aquele organismo. Então, essa relação da dose, da resposta daquele animal é muito importante, então, para que uma coisa comece a ser um remédio, por exemplo, para ser algo, uma intoxicação. E aí, eu trago essa tabela aqui, que é uma curva, assim, onde eles utilizam, por exemplo, uma dosagem fictícia de 50 miligramas por quilo de um agente químico qualquer, assim. E aí, em uma população, a gente vai ver que, tipo, essa dose de 50 miligramas vai causar boa parte de vômito e tremores, né, arritmia, na maior parte da população dos animais. Só que uma parcela aqui vai ser resistente, então vai ser uma parcela em que, consumindo essa mesma dose de 50 miligramas, não vai apresentar nenhum efeito, né, não vai apresentar esses vômitos, nem tremores, vai ficar tudo bem. E já a gente vai ver uma parcela dessa população que ela vai ser sensível. Então, mesmo essa dose de 50 miligramas, que em um animal talvez normal ele se apresentasse só vômito e tremores, nesse animal sensível ele já vai apresentar convulsões. Então, já vai ser muito mais grave, pode levar ele a óbito, sendo que é a mesma dosagem, né? Então, nessa questão da toxicologia, a gente também tem que levar em questão a importância da reação individual de cada organismo. Então, cada organismo animal ele vai ser único e vai reagir de uma forma. Então, muitas vezes, a dosagem que a gente acha que é tóxica para um animal pode não ser, e numa dosagem que, teoricamente, ela é segura para um animal, pode ser que para esse animal comece a ser tóxica porque ele é sensível, né? E aí a literatura vai trazer a questão da cafeína. A cafeína tem sido usada assim mais recentemente para intoxicações em animais, né, em envenenamento de animais. E não se tem assim muitos dados de quais é o limite de dose assim que causa essa intoxicação, né, e coisas do tipo. E aí a literatura fala que quando a gente não tem uma questão de qual é a dose que causa a intoxicação desse animal, qual a dose desse componente que vai causar uma intoxicação, a gente pode pesquisar tanto em pesquisas experimentais, então a gente tenta pesquisar, né, artigos que tenham experimentados dado a dosagem do componente químico para animais, para que então se descubra qual que é a dose que ele é mínima, assim, que é aceitável para o animal e qual que é a dose que começa a ser mais tóxica para aquele animal. Quando a gente não tem essas pesquisas, não tem essas pesquisas experimentais, a gente então vai ir para a questão dos centros de intoxicações. Então a gente pode pegar os dados desse centro, ver o número de casos, né, que tem intoxicação por esse componente e, é, e analise tipo, quais foram as dosagens que esses animais consumiram. Então, os animais que foram a óbito, por exemplo, que consumiram tal quantidade, a gente sabe que se um animal consumir aquela quantidade, provavelmente ele vai vir a óbito, né? Ele vai ser, é uma quantidade tóxica. Então, ter esse parâmetro de casos que já aconteceram também, que já foram relatados. E aí também a literatura vai trazer um exemplo, por exemplo, de um cão
que ele vai consumir 80 miligramas por quilo de cafeína, que seria uma dose assim bem alta, que seria realmente tóxica para os animais, mas que ele não apresentou nenhum sinal. E aí ele fala assim, né, por que esse animal não apresentou nenhum sinal, né, se é uma dose teoricamente tóxica. E aí a gente vai ver que tem várias questões envolvidas, né? Esse animal, por exemplo, ele pode ter vomitado boa parte desse conteúdo que fez reduzir a dosagem que tinha no que ele tinha consumido, né? Então, boa parte foi posto para fora, então no filme que foi absorvido foi bem menos, e aí ele não teve uma dosagem alta, né? Uma dosagem tóxica da questão da cafeína. Outra coisa pode ser porque ele já tinha se alimentado antes, então provavelmente o estômago poderia estar com conteúdo, né, gástrico. E aí, por ele estar cheio, a cafeína não foi absorvida assim de forma aguda. Então foi absorvida de forma mais lenta, o que não levou assim a um pico de cafeína, a ter essa total de miligrama assim no corpo do animal. Então essa absorção mais lenta provavelmente também ajudou esse animal a não apresentar sintomas. Então a gente tem que levar essas questões também do animal, que às vezes uma dose justamente alta, às vezes o animal também não apresenta sinais justamente por essas questões. E aqui tem uma tabela, né, que fala em relação à dose de resposta, que é tipo assim, então uma dose pequena não tem efeito nesse animal, aí conforme a gente vai aumentando a dose, ele vai apresentando sintomas, né, então vômito, polidipsia, daí ele vai para arritmia cardíaca, tremores, chegando a convulsões, hipertermia e no fim a morte, né. E aí a literatura vai falar que, por exemplo, vai ter indivíduos que eles são mais sensíveis, né, então que eles vão ter convulsões. Mas antes de ter essas convulsões, eles sempre vão apresentar os sintomas anteriores, né? Então, eles podem não apresentar todos os sintomas. Então, esses animais não vão apresentar todos esses sintomas, tipo, vômito, polidipsia. Eles apresentam só vômito e arritmia. Mas antes de apresentar a convulsão, ele precisa ter apresentado esses sintomas, tipo, como vômito, arritmia, algum tipo de taquicardia. Então, ele vai ter apresentado esses sintomas, né? Ele não vai ter uma coisa mais aguda, assim. Vai ter uma progressão de sintomas. Tá, então, começando a falar um pouquinho dos tóxicos que a gente escolheu falar. O primeiro seria o carbamato, que vai ser o principal agente a ser utilizado, como a Brenda acabou comentando, que é conhecido como chumbinho. E quando a gente vai atrás do mercado para saber como ele é vendido, seria o albicarb. No Brasil, ele acaba sendo registrado como praguicida de uso agrícola e, como o nome próprio diz, ele é utilizado no controle de roedores. Em relação à dose letal, nos artigos acaba falando que tem que ser acima de 50% da dose recomendada. Já em 2012, na literatura, acaba falando que a Anvisa ela acabou proibindo o uso e o comércio desse fármaco, porém acaba sendo vendido em agropecuárias e em sites do mesmo jeito. E como a Brenda acabou comentando sobre a dose resposta, vai depender muito da dose que o animal vai consumir para exercer um sinal ou não, ou a morte daquele animal ou não. Pode passar. Então, as duas principais vias que vão gerar uma resposta nesse animal seria a via oral, que vai ser a principal de qualquer forma, assim. Ela vai ser a principal forma de fazer intoxicação no animal, porque quando a gente pensa em toxicologia forense, as pessoas elas querem acabar intoxicando o animal através do alimento, né? Então, elas vão colocar esse carbamato ali numa carne, ali na ração, e o animal vai acabar consumindo, e esse alimento vai ser ingerido lá para o estômago. Quando o estômago acaba absorvendo ele, vai ser disseminado pelo corpo todo, gerando os sinais clínicos. Então, o pico de efeito, por ser absorvido pelo estômago, vai ser em cerca de 1 a 3 horas após a ingestão. A outra via que é muito importante quando a gente fala do carbamato seria a via dérmica, que vai ter uma elevada toxicidade também, e ela vai ter essa elevada toxicidade por conta da sua lipofilicidade, que é quando ela é facilmente absorvida para a corrente circulatória, sendo assim disseminada por o corpo inteiro também. Pode passar. Opa, foi.
Em relação à forma de ação, então, do carbamato, ele vai agir de forma anticolinérgico, fazendo, assim, a inibição da ação dos anticolinesterase. Quando ele inibe essa ação, vai provocar alguns sinais clínicos, como a hiperexcitabilidade, fazendo com que o animal tenha incapacidade de relaxamento muscular e fazendo com que tenha contrações involuntárias pelo corpo inteiro. Esse animal também pode acabar apresentando a dispneia, que seria dificuldade respiratória. Quando a gente vai atrás da literatura, o Classen, em 2012, falou também que esses animais eles podem apresentar outros dois sinais clínicos, que seria a cianose e a cialorreia. Pode passar. Já em relação às lesões histopatológicas que a gente pode acabar achando como médico veterinário no estômago, seria os grânulos enegrecidos do praxida, então do carbamato que vai estar ali restando. Nos pulmões, eles vão sempre acabar apresentando congestos com edema, hemorrágicos, podem apresentar ainda espuma e alimentos na traqueia. No fígado, eu vou falar depois, Brenda. No fígado, ele vai apresentar congestão, o padrão vai estar sempre mais lobular e vai ter ainda uma degeneração. Já no rim, eles vão estar sempre nessa mesma linha, com uma congestão bem grande, com uma nefrose e com uma hemorragia bem densa. Então, aqui a gente tem duas colunas. Na primeira coluna foi retirado órgãos de felinos, tanto fêmeas, tanto macho, e na segunda coluna seria de um pincher fêmea, que acabou falecendo também. Então, na A e na B, a gente pode visualizar os pulmões, sendo que na A, além do pulmão estar congesto, ele vai estar hemorrágico. E na B, a gente pode ver que o pulmão não vai estar tanto hemorrágico, mas principalmente bem congesto. Já na C e na D, eles vão mostrar os fígados desses três animais, que vão se apresentar congestos e com aquele edema bem lobular. Então, a gente vê que ele está bem hepático mesmo. Já na E na F, ela vai apresentar os rins desses animais, que vão se apresentar bem congestos, hemorrágicos, e diferente de outras patologias, ele vai afetar os dois rins. Então, vai ser uma congestão bilateral desses rins. Já na G e na H, vai demonstrar os estômagos desses animais, que seria aqueles grânulos que são essas coisinhas pretas que a Brenda está mostrando, que a gente pode acabar vendo quando os animais chegam já no local com óbito. Pode passar. Já os curmarínicos também são utilizados principalmente como rodenticidas, então no controle de roedores, e diferente dos carbamatos, ele tem uma ação muito grande como agente anticoagulante. Então, esses animais eles vão apresentar uma hemorragia difusa pelo corpo inteiro. Em relação à ação dele, ele vai competir com enzimas epoxirredutase e vitamina K redutase, e em relação à dose letal, vai ser também dependendo do quanto o animal acabou comendo, ou também do quanto que ele é resistente ou sensível. Os artigos eles acabaram dando um exemplo do bramadiolone, que a dose letal seria em torno de 5 a 10 miligramas por animal. Já a forma que esses animais acabam se intoxicando seria a mesma forma que o carbonato. A pessoa vai lá, coloca esse fármaco numa carne, no alimento que o animal ele é acostumado a comer ou tem apreciação, o animal ingerindo e acaba tendo sinais clínicos. Em relação à patologia, a principal forma que esse fármaco atinge o animal é provocando microlesões nos vasos. Pode passar. Em relação às lesões histopatológicas, então, nessa primeira imagem com a boca do animal, a gente vê que tem bastante hemorragia evidenciada, e já nesse primeiro quadrado,
A gente vê aqui, ó, na letra A, está demonstrando o pulmão, e ele está com bastante petequeias, que seriam as hemorragias. Na segunda imagem, seria o endocárdio, que ele vai apresentar sufação. Na C, seria um animal com hemotórax. E na D, seria um edema dessa traqueia. Já na outra imagem, já no segundo quadrado, na letra A, não dá para ver tão bem, mas a vulva ela pode acabar ficando edemanciada com presença de sangue, como na B, que seria em um macho, no caso, que vai ter esse edema peniano com essa hemorragia. Na letra C, esses animais eles podem apresentar uma congestão e hemorragia no intestino, como a gente pode ver que as raças elas estão bem aumentadas e com bastante congestão. E na última imagem seria uma congestão auricular, principalmente. Já na histopatologia, quando a gente vai atrás, a gente vê que nos rins eles vão apresentar uma congestão e uma hemorragia. Então, esses túbulos eles vão estar completamente assim congestionados. Pode passar. Já em relação ao último, seria as estrecninas, que também são utilizadas como praguicidas no controle de roedores, principalmente. A ação delas é nos receptores pós-sinápticos da glicina, que vai estar relacionada com a medula. Então, como ela está relacionada com essa medula, quando ela age nesses receptores, ela diminui a ligação deles com a medula, e isso vai provocar uma hiperexcitação tanto da medula, tanto do tronco cerebral. Então, como se obtém esse fármaco? Ele é extraído de um alcaloide dessa planta aí, Teatronichinos, e aos artigos, obrigada, como a Espinosa, ele relacionou a toxicidade desses animais com a ingestão de roedores, porque as pessoas acabam utilizando muito esse fármaco no controle dos roedores. Os roedores vão lá, se intoxicam e acabam morrendo, e esses animais eles consomem esses roedores. Por consumirem eles acabam se intoxicando também. Em relação à venda dele, ela é proibida em diversos países, inclusive no Brasil. Pode passar. Em relação à ação ainda, ela vai agir principalmente lá no estômago, e então ela vai ser absorvida muito rapidamente, igual os carbamatos, e por ser absorvida muito rapidamente, vai ser distribuída muito rapidamente para os tecidos, dando sinais clínicos mais rápidos. Os artigos, eles acabam falando que é bem difícil acabar se detectando no sangue. Porém, a gente achou uma controvérsia em um Andrade, em 2003, que falou que pode sim ser encontrado no plasma. Então, tem essa controvérsia. Na patologia, pode ainda ser encontrado lesões no fígado, rins e no músculos, que pode ser depois utilizados para verificar se tem lesão ou não. Em relação à dose letal, tem a dose dependência também, porém, o Nixon, em 2004, deu um valor mais ou menos que de 0,25 miligramas por quilo até 2 miligramas por quilo pode intoxicar sim o animal. Já o Espinosa, em 2008, falou que de 0,75 miligramas por quilo pode intoxicar cães e de 2 miligramas por quilo pode intoxicar gatos. Então, eles não se contradizem tanto assim. Pode passar. Em relação aos sinais clínicos que esses animais podem acabar apresentando, como ele é absorvido principalmente pelo trato digestório, sinais clínicos podem acabar apresentando de 1 a 2 horas após a ingestão. E a gente tem duas divisões desses sinais clínicos. O animal ele pode ser mais resistente ou estar consumindo menos a estricnina, que vai gerar daí um sinal mais brando, como ansiedade e cialorreia, ou ele pode estar começando a apresentar esses sinais.
Já quando ele consumiu muito, ou ele é pouco resistente, ou já está no estado mais avançado, ele pode apresentar espasmos musculares, além de convulsões tônicos clônicas. Esses animais acabam, às vezes, morrendo por parada respiratória porque o diafragma vai paralisar. Nesse fármaco em específico, os clínicos, quando o animal acaba chegando lá na clínica, eles acabam confundindo com o tétano, né? Por ter sinais clínicos muito parecidos. Já em relação à detecção, ele pode ser detectado no soro, plasma ou urina, através do exame que a Brenda vai falar daqui a pouco, que se chama cromatografia. Pode passar. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí. Tá. É. E eu acho que não. Eu acho que a reunião vai acabar, tá? Porque tá em 54 minutos aqui. Tá. Vou falando e daí qualquer coisa a gente muda. Tá, em relação às técnicas toxicológicas forenses, né? Então, uma técnica muito importante para a gente utilizar vai ser a necrópsia. É, então, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, principalmente. Então, a gente analisar as lesões no corpo daquele animal, a gente consegue fazer, então, a diferença tipo, de infecções, né, de outras possíveis patologias. Como a gente viu, as lesões de intoxicações, elas são inespecíficas, então a gente não tem lesões patognomônicas que cravem a gente assim, uma intoxicação. O que a gente vai ver muito é isso, é muita congestão, né, muita hemorragia, principalmente nos casos dos rodencidas, então uma hemorragia difusa, assim, e edema no pulmão, mas são coisas que não batem, assim, que a gente fala, é um caso de intoxicação. Então, é importante fazer a necrópsia para a gente conseguir, né, analisar todas essas lesões e, junto com o histórico do animal e com os sintomas clínicos, né, que ele apresentou, a gente conseguir chegar em uma suspeita para daí a gente pensar, então, na questão da coleta de amostras, né. Então, e a coleta de amostras na toxicologia, ela é muito importante e fundamental, assim, porque se a gente faz uma coleta inadequada, né, tanto o armazenamento e depois a conservação, quando a gente pensa lá que a gente está indo numa questão mais jurídica, então a gente está num tribunal apresentando nossas provas de um caso criminal com envenenamento, se essa amostra ela não foi bem armazenada, se teve alguma questão que deteriorou essa amostra, ela vai ser questionada lá no juízo e daí ela perde valor, né? Ela não vai ser mais considerada como uma prova. E aí, sendo que na questão toxicológica, são essas amostras, né? São os exames toxicológicos que vai comprovar um envenenamento, uma intoxicação. Então, se essas amostras elas perdem esse valor jurídico, não tem como a gente mais comprovar que aquele animal foi intoxicado, né? E aí, em relação às amostras, né, a gente como patologista seria legal a gente sempre falar com um toxicologista veterinário para nos orientar, né? Então, quais são as nossas suspeitas, quais são as amostras que a gente vai coletar, como coletar essas amostras. Por causa, por exemplo, na questão dos líquidos estomacais, né, que é provavelmente boa parte que a gente vai coletar, a gente precisa armazenar tipo em vidros ou em materiais mais rígidos, em plástico mais duro, né, não em plástico frável, assim. E aí, se a gente coleta com uma seringa, a gente pede assim para que seja colocado em um material de vidro e mais seguro posteriormente, porque na, na seringa pode ocorrer vazamentos, né? E aí cuidar com essa questão da temperatura, né? Tem amostras que podem ser congeladas, que depois de meses vão ser analisadas e vai ter resultado. Tem amostras que já não vão poder ser congeladas. Então, ter esse cuidado em relação à amostra, principalmente a amostra de alimento. Então, coletar elas em material que seja respirável, né? Porque elas vão mofar muito fácil. E aí, se a gente quer fazer uma análise para ver se tem algum agente químico ali, a gente precisa que aquela amostra seja tipo, de uma forma segura, assim, né? Que não esteja mofada. Então, materiais respiráveis, assim, seria o ideal. E aí, quando a gente fala de técnicas toxicológicas forenses, a gente vai ter a espectrometria de massas, que seria um exemplo, que ela, na verdade, ela vai ser mais usada junto com a cromatografia, mas é uma forma também de análise. E os imunoensaios, que são, então, a utilização de anticorpos, né? E aí, só que os imunoensaios, eles não são tão específicos, né? Então, eles vão lá se ligar com um agente químico, mas eles não são específicos, eles podem causar muito falso positivo. Então, acaba que para se comprovar o resultado do imunoensaio, você precisa fazer outras técnicas para conseguir comprovar que aquele realmente é positivo, né? Então, acaba que fica assim não tão viável. E aí a gente vai para a cromatografia, que é o que é realmente usado,
que é o grande disseminado, assim, na área toxicológica, assim, que é o carro-chefe, assim, e junto com a espectrometria de massas, então a cromatografia com a espectrometria, ela é a prova ouro para, então, análises laboratoriais toxicológicas. Aí a gente vai, então, daí, em relação à cromatografia, a principal técnica que vai ser utilizada vai ser a cromatografia de camada delgada. E aí, como que é essa questão da cromatografia? Então aqui a gente vai ter um papel próprio de cromatografia, então é um papel específico, né, que ele vai ter duas camadas, uma com sílica e uma sem, assim. E aí a gente vai então depositar o material, vai fazer uma linha aqui em uma lateral dele, depositar o material, a amostra, né, no meio. E aí, em contato com o solvente, né, que pode ser água ou um outro tipo de solvente, então o líquido ele vai subindo nesse papel, né? E aí conforme ele vai subindo, tipo, as substâncias presentes nessas amostras, elas vão interagindo com os reagentes, então cada substância vai ficar de uma cor, né? E elas vão andar nessa folha. E aí essa andada também representa a quantidade de amostra dessa substância que tem na amostra, né? E aí essa diferenciação então que a gente faz por cores, a gente consegue ver então quais são as substâncias, né, que sejam substâncias polares, né, que são hidrofílicas, né, que interagem com a água, né? Então as substâncias que não interagem com a água, elas vão ficar aqui onde a gente colocou a amostra, elas não vão subir. Então as substâncias que interagem, elas vão subir e daí cada uma vai formar uma cor. Aí aqui eu trouxe um videozinho só para vocês verem mais ou menos na prática como que essa prova assim. Então a gente tem o papel, né, específico, o solvente e a amostra. Então aqui o papel, né, ele está mostrando que tem dois lados, né, um vai estar com sílica lá, daí ele vai fazer uma divisão certinho e aí ele vai fazer uma linha, né, e vai colocar no meio, ele vai fazer a linha e daí no meio ele vai fazer um ponto onde ele vai colocar a amostra. Então aqui ele vai coletar a amostra, né, e aí vai colocar ali a amostra no papel. E aí então aqui ele vai colocar o solvente, né, nesse recipiente, né? E esse solvente ele vai liberar alguns gases, então ele fecha para ficar bem condensado lá dentro. E aí então ele vai inserir as placas, né? E fecha imediatamente, né? Então aí quando vai subindo, aqui ele está em time-lapse, né? Isso vai acontecendo de maneira gradual. Então vai subindo, né, como se fosse uma corrida assim, e aí cada parte vai se colorindo de uma cor. E aqui daí ele vai utilizar uma luz especial para conseguir identificar então essas cores, né, dessas substâncias. E aí então cada cor seria a substância que a gente está investigando, né, que se propõe a qual é a suspeita que se tem nessa amostra. Então essa seria a cromatografia de camada delgada, que é então uma cromatografia que sim, que é uma técnica fácil, né? Você viu, é fácil, não é tão caro, sim, não existe muitos equipamentos, né? Vai exigir só mais pessoa específica que saiba ler então as cores, né, que são da cromatografia. Mas é uma técnica barata e aceitável, assim. E a gente vai ver, eu trouxe um artigo para vocês, que ele vai falar, então, o uso da cromatografia de camada delgada para diagnóstico de intoxicação por aldicarb em cães e gatos. E aí, nesse artigo, eles se fizeram análise de 50 amostras de conteúdo gastrointestinal e 50 amostras de conteúdos alimentares que esses animais comeram, assim. E aí, eles colocaram essas amostras, então, na cromatografia de camada delgada, e aí eles vão analisar se tinha presença para chumbinho ou não. E aí, em todas essas 50 amostras, o resultado foi positivo. Então, todas as 50 amostras do conteúdo gástrico e as 50 amostras dos alimentos, todas estavam positivos para aldicarb, né? Então, todas tinham chumbinho. E eles fizeram um controle, né, negativo, e todos os negativos realmente deram negativo, assim, eles fizeram alguns testes para comprovar. Então, realmente, todos esses 100 análises que foram mostradas deram positivo para chumbinho. E aí, então, demonstrou que, e mesmo uma pequena quantidade de chumbinho, essa cromatografia ela consegue identificar. Então, mesmo uma quantidade um pouco menor, assim, né, não tão grande, ele consegue identificar essa presença desse material.
E aí, como a cromatografia vai ser importante, então, nesses casos de intoxicação, porque ela, justamente por ela ser uma técnica fácil e barata, mas ela também é muito precisa. Então, mesmo que a gente tenha uma amostra, tipo, talvez com não tanta qualidade, porque é difícil a gente coletar algumas amostras, às vezes depois de algumas horas, então os agentes tóxicos, eles têm uma vida útil dentro do organismo, né? Então, às vezes, se demorou muitas horas para fazer uma necrópsia, se passou alguns dias, né? Às vezes, você conseguir achar aquele agente químico dentro do organismo do animal começa a ser mais difícil. Então, às vezes, você vai ter poucas quantidades desse agente nas amostras que você pega. Então, se a cromatografia, mesmo com uma baixa quantidade, consegue, né, se consegue ser precisa e detectar e mostrar que foi detectado, então se torna uma técnica realmente muito boa para a gente utilizar nesses casos de intoxicações, principalmente por chumbinho. E aí existem outros tipos de cromatografias que são mais trabalhadas, assim, né, que vão ser mais automatizadas, assim. Que daí a gente também tem a cromatografia líquida e gasosa, tem outros nomes de cromatografia também. Então, nessa cromatografia, a gente não só utiliza amostras líquidas, mas também consegue utilizar amostras gasosas e também algumas amostras sólidas também. E aí, então, aqui a gente tem um desenho, assim, uma exemplificação do que é essa cromatografia que se junta com a espectrometria de massa. Então, aqui a gente vai colocar os solventes, né? E aí aqui que vai ter a mistura desses componentes das substâncias. E aí nessa parte, nesse tubo aqui, que vai ser onde vai fazer a divisão, então, dessas substâncias, onde essas substâncias vão se dividir e vão se agrupar, né? Junto com os seus pares, assim. Então a gente faz isso e aí analisando junto com a espectrometria de massa, se faz a detecção e o computador vai ler vai ler, né, e vai formular um cromatograma, né, junto com essa análise espectrômica. E aí sai o resultado aqui de quais são as substâncias presentes, a quantidade dessas substâncias. Então é de uma maneira mais automatizada, assim, um pouco mais caro, que existem equipamentos mais caros, mais trabalhados e também umas pessoas mais também capacitadas para lidar com esse equipamento. Então também tem essa forma que seria a forma que é mais utilizada, acho que em laboratórios grandes e talvez em laboratórios de referência, assim, nessas análises. Tá, então, para encerrar a nossa apresentação, a gente trouxe essa tabela que ela mostra alguns dos agentes tóxicos, as espécies que acabam sendo mais afetadas, o mecanismo de ação que elas vão realizar e os efeitos e os melhores amostras que a gente pode pegar para verificar se o animal tem esse tóxico no organismo ou não. Então, o primeiro ali que a gente pode ver, que seria a bromadilona, que é um rodenticida anticoagulante, que estava na nossa apresentação, ela vai afetar todas as espécies. O mecanismo de ação dela vai ser, então, a interferência daquela vitamina K redutase, os efeitos que ela vai gerar no animal vai ser aquela anemia hemorrágica não controlada, onde nos exames a gente pode daí verificar que o animal está com anemia. E as melhores amostras vai ser o fígado com a tela anticoagulante. Já um outro que está nas clínicas, uma vez ou outra, sempre acaba aparecendo, seria o paracetamol, que as espécies mais afetadas são os cães e os gatos. O mecanismo de ação do paracetamol vai ser causar danos no fígado e nos glóbulos vermelhos, fazendo com que os animais apresentem vômito, diarreia, icterícia, fraqueza, dificuldade em respirar, gengivas, cor de chocolate. Já em relação às amostras que a gente poderia coletar, o preferencial seria o plasma, o soro e a urina. Já a cafeína, que a Brenda acabou comentando, a espécie mais afetada normalmente é os cães, onde o mecanismo de ação vai ser a superestimulação do sistema cardiovascular e do sistema nervoso. Ela vai provocar efeitos como agitação, hiperatividade, o coração vai apresentar arritmias e, por fim, convulsão
além da morte, né? Os melhores amostras para se pegar seria o conteúdo estomacal e o soro. Aqui também fala, por exemplo, dos cavalos, que seria o besouro bolha, que daí estaria relacionado com aquela toxicologia à parte. O mecanismo de ação, então, seria a ação vesicante no trato gastrointestinal e no urinário. Os animais eles vão apresentar uma morte aguda, com uma hemorragia daquele epitélio, tanto do sistema digestório, tanto do urinário. Para melhores amostras, seria a urina, o conteúdo intestinal e fazer o exame daquele feno que o animal estava ingerindo em relação ao inseto. Pode passar. O outro, daí, seria os ionóforos, que é bem interessante, porque ele vai afetar cavalos, cães e outros animais, mas preferencialmente esses dois. O mecanismo de ação é que ele vai acabar danificando o coração e o esqueleto, o músculo. Os efeitos que esses animais vão apresentar é uma insuficiência cardíaca aguda, principalmente nos cavalos, podem também apresentar no gado. Além desse fator, em cães, a gente vê que eles vão apresentar fraqueza e paralisia dos membros. As melhores amostras para se pegar é o conteúdo estomacal e a amostra da ração que os animais eles estavam comendo. Um outro fator daí seria os organofosforados, que a gente não acabou comentando. Todas as espécies podem ser afetadas. O mecanismo de ação vai ter uma superestimulação dos muscaríneos e dos receptores nervosos. Os efeitos que os animais vão apresentar é hipersalivação, vômito, excesso de secreção brônquica, diarreia e convulsão. E o melhor amostra para se pegar seria o cérebro e a retina. E assim, o último que a gente poderia falar, por exemplo, seria o selênio, que também vai afetar todos os animais, que vai esgotar todas as enzimas metabólicas celulares, que vai fazer com que o animal entre em colapso cardiovascular. Nos efeitos que a gente pode ver o animal apresentando, seria fraqueza, espasmos tetânicos, respiratórios, além de depressão e a insuficiência cardíaca como um todo. Em relação à amostra, a gente pode ver melhor no sangue, fígado e no rim. Pode passar. Então seria isso nossa apresentação, né? A gente agradece pela atenção, muito obrigada. E aí, se tiver perguntas, a gente abre para perguntas então agora. Reajam ali, ali em cima no Teams, tem o reagir. Mandem palminhas, por favor. Acho que é isso, né? Alguém tem alguma pergunta? Fechou, então? Calma, estou. Ninguém? Nenhuma pergunta mesmo? Não sei. Vocês gostam da reunião no Teams? Porque, que nem aconteceu esse problema de 1 hora, né? Daí a minha intenção é comprar o negócio lá do Teams pra eu ter e nunca mais acontecer isso. Eu gostei. Eu acho que com o Meet também tem esse problema de 1 hora, eu acho que é padrão, assim. Sim, tipo, a gente pesquisou e não tem nada que, tipo, nenhum que permita mais de 1 hora, e os que permitem mais de 1 hora, tipo, tem um limite de pessoas, sabe? Liga a câmera, Brenda e Amanda, pra aparecer na foto. Ah, mas é que a câmera Não dá, não. não. Eu tô um puro caco. Não, é que eu tô no computador, no PC, e aí o Bernardo não conectou, ó, viu a webcam, eu precisava tirar foto agora, a webcam. E não tá conectado a webcam aqui, tá? Acho que não tá. Não, não tá. O Ana bota a foto de vocês, uma É, montagem. depois eu mando daí. É a culpa do Bernardo. Não tá ligado aqui, ó. Não aparece aqui, Bernardo.
Mas é isso aí, pessoal. Obrigada pela presença. A gente se vê então daqui 15 dias.